Beleza, agora também estamos gravando. Para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vamos retomar depois de várias semanas, festa, casamento, feriado e outras cositas más que fizeram com que a gente não conseguisse fazer o nosso chuva, falta de internet, mas enfim, conseguimos voltar e, se Deus quiser, voltaremos de um modo mais firme a partir de agora, de um modo mais frequente e sempre que possível agora, até para a gente adiantar um pouco, sempre que possível eu vou fazer 2 encontros seguidos, 3, dependendo como for. Na semana que vem ainda não vai ser possível que eu vou estar fora em viagem, mas sempre que possível agora a gente vai emendar mais encontros para a gente adiantar um pouco o tempo que nós perdemos para trás. Antes de seguir o nosso tema propriamente dito, ficou uma coisa do encontro anterior, e até é uma pena que a tia Rosalina não esteja aqui, porque foi até uma conversa com ela, mas depois a gente vai voltar a esse assunto com certeza, mas eu já vou deixar esse disclaimer aqui agora, essa colocação aqui agora. No último encontro, a gente acabou discutindo, entrando por questões colocadas ali, também porque eu sou apaixonado pelo tema, com questões sobre a missa, e eu falei várias vezes, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele lá. E às vezes pode soar mal esse não pode. Então é bom ficar claro o seguinte, não sou eu que estou dizendo que não pode determinadas coisas que foram ditas nesse encontro, e quando a gente for falar de sacramentos, for falar do sacramento da Eucaristia, e for falar de Santa Missa propriamente dito, a gente vai retomar todos esses temas, então não tem problema, nós não vamos perder isso de jeito nenhum. Mas vale deixar claro que não sou eu que diz que não pode, tá? Existe uma série de documentos que falam o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, o que se faz e o que se não faz na Santa Missa. Documentos do Vaticano, os próprios documentos da CNBB, lá está tudo escrito. Vários livros que se inspiram nesses documentos, eu vou, qualquer dia desses, mostro aqui para vocês, um desses vários que eu tenho aqui, mas que fala o que pode e o que não pode na Santa Missa, e o que deve e o que não deve, e por que deve, por que não deve, nós vamos ter alguns encontros para falar só sobre isso. Mas é bom deixar claro já que quando eu disse não pode, não sou eu que estou dizendo que não pode, é a igreja que diz que não pode, são os documentos do Vaticano, da CNBB e outros mais que falam sobre esse assunto propriamente dito, então só para deixar mais ou menos clara essa situação. A outra coisa que eu queria já colocar aqui é que sempre que a gente estiver colocando também essas outras coisas aqui, eu vou até retomar esse assunto aqui, nada aqui é dito, ou quase nada aqui é dito por opinião. Quando eu dou a minha opinião, eu falo, estou dando a minha opinião. Mas tudo aqui a gente traz por conta de coisas que é dito nas Sagradas Escrituras, no Catecismo e em outros documentos, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas só recapitulando, depois de muito tempo que ficamos parados, a gente vinha fazendo um entendimento mais profundo do que é Deus, da nossa participação no plano de Deus, Deus como Deus de amor, falamos da Santíssima Trindade, ou seja, o Deus que é trino e é uno ao mesmo tempo, foi o nosso último encontro, inclusive, e agora nós vamos entender um pouco de algumas atribuições de Deus, vamos dizer assim, que nós ouvimos e lemos, mas muitas vezes a gente não para refletir e meditar o que essas atribuições significam de fato, tá? E algumas delas nós vamos trazer hoje, a começar por Deus Todo-Poderoso. Esse entendimento de Todo-Poderoso, ele é um entendimento, obviamente, que fala da onipotência de Deus. Ou seja, não é só todo-poderoso, pode tudo, né? Deus é onipotente, ele pode tudo. Mas ele não fala só de poder no sentido de habilidade de fazer, condição de fazer, mas também de grandeza,
Então, quando se usa essa expressão todo-poderoso, nós estamos também dizendo da nossa insignificância perante Deus. E por que é importante repisar esse tema, ser enfático nesse tema, esmiuçar e aprofundar esse tema? Porque nós temos uma tendência natural de boa parte dos seres humanos, pelo menos os que acreditam em Deus e falam de Deus, e dá até uma coceira, dá até uma vontade interna, assim, de focarmos, quando falamos de Deus, a gente tem muito mais, a gente utiliza muito mais, a gente faz muito mais, a gente foca muito mais no Deus frágil na manjedoura. E acabam enfocando muito menos no Deus Todo-Poderoso. É óbvio que o Deus frágil da manjedoura também é Deus. Ele também está nessa característica. Mas ele só se enquadrou nessa condição de frágil na manjedoura porque ele é todo-poderoso e ele pôde fazer isso, tá? E ele esteve dentro do plano de ser dessa forma. Mas, acima de tudo, mesmo que seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus misericordioso, o Deus misericordioso, o Deus de amor, o Deus da manjedoura, acima de tudo, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus majestoso, o de poder infinito. E quando a gente cede a essa vontadezinha, essa coceirazinha de enfocar mais o Deus frágil do que o Deus Todo-Poderoso, a gente pode se distanciar desse conceito de Todo-Poderoso e também isso gerar algumas outras consequências ruins, algumas outras interpretações erradas que às vezes dá vontade de seguir essa interpretação, porque às vezes é mais confortante. Quando a gente se distancia do Deus Todo-Poderoso, por exemplo, a gente cai no Deus fofinho. É gostoso falar do Deus fofinho. É gostoso comentar o Deus fofinho. É gostoso a gente dizer que Deus é o Deus fofinho. Ai, que tudo pode, que tá tudo bem, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus aceita tudo, Ele nos ama, mas tá tudo certo. Não tem nenhuma inverdade nessas afirmações. Mas a gente só olha esse lado. A gente só olha essa faceta misericordiosa. A gente só olha esse lado fofinho de Deus, mas acima de misericordioso e amor, ele é todo-poderoso e ele é justo. Então, por ser justo, ele não pode ser fofinho com todo mundo, em todas as circunstâncias. Então, é por isso que essa percepção do Todo-Poderoso, ela precisa estar presente para a gente não perder de vista o que é Deus. Até porque a outra consequência ruim é exatamente essa. Se a gente foca só no Deus frágil, no Deus misericórdia, no Deus amor, e no Deus apenas, nós caímos no erro de dar menos importância a Deus. Até mesmo do jeito de falar. Nós tratamos Deus e falamos de Deus como se Deus fosse um chapa qualquer, um amigo qualquer. É porque Deus é nosso amigo, se a gente permite que isso aconteça. Mas nós temos que ter a dimensão do que ele é de fato. E não é à toa, nós já dissemos aqui em outras circunstâncias, que o povo judeu não pronuncia sequer o nome de Deus. Tamanha ênfase e entendimento que eles têm desse todo-poderoso de Deus. Nem sequer fala o nome. E quantas vezes nós usamos de forma indevida o nome de Deus? Porque a gente se esquece do Todo-Poderoso. É só um amigo mesmo, então eu falo do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. E tem um outro problema. Indo nessa trilha, a gente pode cair no pelagianismo.
que aí é um problema ainda mais sério. O que é o pelagianismo? O pelagianismo é uma heresia que foi difundida, criada e difundida e defendida por um monge e teólogo britânico lá do século IV, século V, que chamava Pelágio, ou em latim Pelágios. Tá? O Pelágios defendia que o homem poderia se salvar sem a intervenção divina. Ou seja, somente por si só, o homem poderia encontrar a salvação, porque ele não precisava de Deus. Ele esqueceu, por exemplo, daquilo que nós lemos nos últimos encontros, né, no capítulo 15 do Evangelho de São João, quando Jesus fala eu sou a videira, vós sois os ramos. Na sequência desse discurso, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está nos alertando ali que sem ele a gente não consegue nada, que sem Deus a gente não consegue também a nossa salvação. Nós precisamos da graça divina para isso. Mas se nós nos distanciamos do tamanho real de Deus, da representação real de Deus, se nos distanciamos do todo, da qualidade de Todo-Poderoso de Deus, a gente pode cair nessa, eu não preciso de Deus para me salvar, eu me basto. Beleza, ele está lá me ajudando, mas eu me basto. Eu consigo. Pode ser consciente, como eu falei agora, mas pode ser inconsciente. Quando que a gente acaba pensando que sozinho a gente se salva e não precisa de Deus inconscientemente? Por exemplo, quando nós não vamos à missa. Porque se nós tivéssemos a noção clara e cristalina do que é Deus, do que ele representa e quanto nós somos dependentes dele, aliado ao conhecimento do que de fato é a Santa Missa, a gente jamais deixaria de ir um domingo sequer à missa. Aliás, se a gente tivesse essa visão clara, a gente iria todos os dias à missa. E não teria nenhum outro compromisso ou prioridade ou problema que nos impedisse. Infelizmente, a gente não tem. Então, nós precisamos pedir a graça de Deus para que ele nos conceda essa capacidade de enxergá-lo como ele é. Então, nós precisamos dele. O pelagianismo, só para terminar a história, foram basicamente 3 concílios aí, fortemente tratando esse tema, também esse tema, não só isso. O concílio de Milévio, de 416, depois o concílio de Cartago, em 418, ali com alta contribuição de Santo Agostinho, ou Santo Agostinho mesmo, que a gente ouve bastante falar, Santo Agostinho de Hipona. Esse conceito do pelagianismo foi refutado com muita força pela contribuição de Santo Agostinho. E aí, em 431, no concílio de Éfeso, foi terminantemente resolvido e essa teoria condenada como heresia. A teoria que ganhou o nome de pelagianismo, porque tinha em Pelágio o seu grande defensor. E aqui uma pausa rápida para a gente voltar a falar de tradição e magistério que nós falamos lá atrás. E a gente vai fazer isso muitas e muitas vezes em boa parte dos temas, porque isso é base, isso é pilar da nossa fé, então a gente precisa voltar sempre que há uma oportunidade de fortalecer esse entendimento. Por quê? O que aconteceu nesses 3 concílios? Exatamente a atuação da tradição e do magistério. Ou seja, a tradição que vem dos entendimentos e dos conhecimentos daqueles apóstolos ligados a Jesus e que posteriormente tiveram seus discípulos, que receberam de Jesus vários ensinamentos, inclusive vários deles nós não tivemos conhecimento e contato, até que, segundo o próprio São João, daria para escrever livros que não caberiam no mundo. E, a partir desses ensinamentos e com meditação no Espírito Santo, a Igreja decidiu que esse pensamento de que nós não precisamos de Deus é uma heresia. Quem é que decide? A Igreja, a partir do magistério. Então, nós vemos aqui de novo a atuação da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Os 3 pilares da Igreja. Porque a própria Sagrada Escritura também fala, na própria
trecho que nós vimos aqui, Jesus dizendo, sem mim nada fazeis. Então, juntando o conhecimento da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e a ação do magistério, nós tivemos a condenação de uma expressão, de um conceito que é uma heresia. Se não tivéssemos isso, se não tivéssemos essa atuação, talvez estivéssemos pensando errado até hoje. E é para isso que existem esses três. Então é sempre bom a gente voltar e entender, porque a gente acha que nós ignoramos a importância daquilo que a igreja bate como dogma. Se ela bateu como dogma, não é à toa. E aqui está mais um exemplo. Voltando ao pelagianismo, o próprio Papa Francisco tem batido algumas vezes nessa tecla da existência de um neopelagianismo, um pelagianismo moderno, no qual nós somos tentados a entender e enxergar Jesus Cristo como apenas um bom exemplo, um bom cara, um cara inteligente, um cara esperto, mas jamais como Deus encarnado presente na hóstia santa, como Deus encarnado presente na Santa Missa. Então, isso também é uma forma de pelagianismo, porque a gente não enxerga Deus no seu tamanho, mas enxerga só uma representatividade. Perdemos novamente. Quando nós enxergamos Jesus, que é Deus, evidentemente, como só um bom exemplo e não Deus encarnado, também uma forma de não enxergarmos ele como todo-poderoso. Mas vamos parar por aqui, senão isso vai desencadear em outras tantas coisas. Retomando. Não podemos, então, perder esse Deus todo-poderoso da nossa mente de forma alguma. Tanto é que nós retomamos esse pensamento em todas as missas. Por exemplo, como é que o padre, passado o ato penitencial, passado o ato penitencial, que a gente reza, por exemplo, o Confiter, né, o Confesso a Deus Todo-Poderoso, faz um canto, o padre faz a oração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Então, todas as missas nós temos voltando novamente, lembrando Deus Todo-Poderoso. Existem outras várias situações em que a expressão Todo-Poderoso vem logo ao lado de Deus, porque na missa a gente precisa estar ali relembrando o tempo inteiro. Infelizmente, alguns sacerdotes, espero que de forma desavisada, trocam, ou às vezes inventam, Deus tenha misericórdia, e ao invés de fazer a oração que está escrita lá no missal, que é Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, etc., trocam as palavras. Deus misericordioso, Deus disso, Deus aquilo. Não, gente. É por isso que não pode trocar as palavras das orações. Nós acabamos de ver aqui a importância de se refletir, meditar e repisar todas as vezes o entendimento de Deus como Todo-Poderoso. E aí a gente vai para a coceirinha e o padre troca o Deus Todo-Poderoso pelo Deus Misericordioso, porque é mais fácil lidar com um Deus misericordioso do que um Deus todo-poderoso. A gente quer sempre o mais fácil, infelizmente. E ainda na Santa Missa tem uma outra oração, para a gente citar aqui, que também não repete a expressão todo-poderoso, mas enfatiza a Deus como este ser majestoso, esse ser de poder infinito, esse ser que domina céus e terra. Que é uma oraçãozinha que é assim, que fala, Senhor Deus dos exércitos. Vocês lembram aonde na missa a gente fala isso? Não, né? Só dá para ver o rosto da Manelina aqui, e a Manelina tá balançando não, mas o Jaiminho que tá escondido também tá falando não, e eu tenho certeza que você que tá assistindo pelo YouTube, gravado ou ao vivo, também tá pensando, não, onde é que fala, Senhor Deus? A maioria vai pensar, onde é que fala? Mas a gente fala. Ou,
A gente deveria falar toda a missa. Deveria, eu exagerei. A gente poderia. Qual é essa oração que fala Senhor Deus dos Exércitos? É aquela assim: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra glória tua. Hosana in excelsis. É o santo. A oração do santo, rezada na sua versão original em latim, pena que a Rosalina não está aqui ao vivo hoje para a gente falar do latim de novo. Quando a gente reza na missa a oração do santo em latim, nós rezamos Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Dominus é Senhor em latim. Dominus Deus, Deus é Deus. Sabaoth é dos exércitos. Então é o Senhor Deus dos exércitos. Quais exércitos? Os exércitos celestes. Os exércitos dos anjos. E é por isso que essa oração, antes de começar a oração, o padre fala que nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para rezarmos, ou para cantarmos, ou falarmos a uma só voz. Porque nesse momento nós estamos conclamando céus e terra para fazer essa oração. Quem assistiu, quem pôde assistir eu esqueci o nome do seriado Netflix. Ajuda, Manolina. Você não lembra também, é isso? The Chosen? Não The Chosen, o da missa lá, em espanhol. Ah! O Maior Milagre? O Maior Milagre, ainda bem. Quem assistiu o Maior Milagre no Netflix? Quem não assistiu, assista, por favor. É um desenho, até mal feitinho em termos de capacidade gráfica, mas é uma das melhores representações artísticas do que é a missa que eu já vi na minha vida. E na hora do santo, os anjos vêm em volta ali, porque essa é a hora que os anjos estão ali, de fato, em volta do altar, para proclamar que Deus é santo, Senhor, Deus dos exércitos celestes, de todos os anjos. E da próxima vez que você estiver na missa, nesse momento, olha para cima e pense. Você não vai conseguir ver, são pouquíssimos que têm a capacidade de ver anjo, né? Mas realize que ali naquele momento os anjos estão ali à volta, cantando conosco, ou rezando conosco, essa oração. Então, a oração original, quando ela foi concebida, e aí essa é uma das razões pelas quais a gente tem orações em latim na missa, porque é importante, porque a gente conserva aquilo que era a origem da oração quando ela foi escrita, quando ela foi introduzida. Não é um preciosismo, é porque você conserva exatamente o que é o tema. Então é o Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos. Em português a gente fala Senhor Deus do Universo. Mas é também no universo e também dos exércitos. E por que isso é importante? Porque é uma forma de nós compararmos. Já vou te passar. É uma forma de nós compararmos que Deus é o comandante até dos anjos, que são coisas gigantescas, muito maiores do que nós. Pode falar, Manolina. É isso que eu ia perguntar. Onde que entrava o Senhor Deus do Universo? Então é isso. Não tem universo na versão original em latim. A versão original em latim é Senhor Deus dos Exércitos. Então, porque na verdade, quando a gente fala Senhor Deus do Universo, seria Deus dos Exércitos? Exato. Eu não estou condenando a tradução. Talvez, muito provavelmente, creio que sim, inspirado pelo Espírito Santo, quem decidiu fazer a tradução do jeito que fez, pensou que talvez nós tivéssemos dificuldade ou tivéssemos um entendimento errado, porque infelizmente nós somos um povo sem catequese, do que estaria se dizendo Deus dos Exércitos, e aí, sei lá, ia achar que era uma alusão ao militarismo ou qualquer outra coisa do gênero, e ia pegar mal. Entendo e faz total sentido, e talvez
Opa, seu Jaime, tudo bom? Falou em oração em latim, o seu Jaime aparece. Então, mas por mais que talvez se para nós, sem catequese, nós não conseguimos compreender direito, eu entendo a gente buscar uma tradução diferente de facilitar o entendimento, mas eu acho que cabe a nós estudarmos e nos aprofundarmos para entender o que é de fato a origem da oração, senão a gente perde, né? Até a continuação é pleni sunt celi et terra gloria tua. Pleni, de pleno, de cheio. Sunt celi et terra. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Essa é a tradução direta do latim. Mas em português os céus e a terra proclamam a vossa glória. Essa é a tradução. Mas não é o que a oração está dizendo. É muito mais do que proclamar a vossa glória. Os céus e a terra estão cheios da vossa glória. Ou seja, Deus é tão todo-poderoso, Deus é tão majestoso, Deus é tão imenso, que se nós pegarmos os céus e a terra estão cheios da glória de Deus, é porque ela é tão grande que ela enche os céus e a terra. Então é isso que está presente na oração original em latim. Entendeu? Então mas no final das contas, é mais uma forma de nós repetirmos durante a missa essa dimensão absurda de Deus, que infelizmente no dia a dia nós nos esquecemos, nós damos menos importância, nós utilizamos de neopelagianismo, nós preferimos o Deus fofinho, e aí a gente acaba não entendendo de fato o tamanho de Deus, e isso gera essa e outras consequências. E é por isso que eu gosto, acho que já fiz, nos primeiros encontros, quem acompanhou, ouviu a gravação vai lembrar, mas eu vou fazer de novo, para por acaso alguém que não tenha visto, que é talvez já que a comparação com o Deus dos exércitos, ou seja, aquele que comanda todos os anjos, é difícil para nós entendermos, porque nós não temos nem noção de qual é o tamanho dos anjos. Aliás, parênteses, provavelmente ou no próximo ou no outro encontro, daqui 2, nós vamos falar de anjos. E vamos falar, dentre outras coisas, sobre a hierarquia dos anjos. A gente acha que o Miguel, o Rafael e o Gabriel é o suprassumo dos anjos, mas eles são a terceira divisão dos anjos, e a gente vai conhecer melhor sobre isso, mas fica aí um spoiler rapidinho, só para daqui 1 ou 2 encontros, vai depender. Acho que no próximo encontro já vai dar pelo menos começar. Mas como a gente não tem essa noção do tamanho que são os anjos, vamos fazer uma outra comparação, que é o nosso tamanho diante do nosso planeta. Quando a gente imagina a Terra, esse planeta gigante, e nós somos um ser minúsculo, incompreensível, invisível dentro desse planeta gigantesco. Mas esse planeta gigantesco, que já é gigantesco perto da nossa minusculez, se é que existe esse termo, ele está dentro de uma galáxia. E dentro desta galáxia, só nesta galáxia, existem 100 bilhões de estrelas. Eu não falei milhões, eu falei bilhões de estrelas. Só para terem uma ideia, a estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz. O que significa isso? Significa que a estrela que a gente vê no céu, qualquer uma daquelas que nós estamos vendo, aquilo é uma foto de 4 anos atrás. Porque aquela luz que chegou aos nossos olhos, ela levou 4 anos caminhando à velocidade da luz, porque é a luz, evidentemente, de onde ela está para chegar até a gente. Olha o tamanho da distância. Essa é a mais perto, tá? Imagina a mais distante só dentro da galáxia. Então, essa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Com essa distância toda, imagina o nosso tamanho, nossa insignificância dentro dessa galáxia. Acontece que dentro do universo existem 100
bilhões de galáxias iguais, maiores, menores, do que a Via Láctea, do que a nossa galáxia. Olha o tamanho de espaço que tem dentro desse universo. Nossa mente não consegue imaginar. E nós somos insignificantes diante desse universo. Pois bem, esse universo gigantesco é insignificante diante de Deus. Agora, dá para a gente se comparar e se medir diante de Deus? Evidente que não. Então, de novo, é óbvio que a gente pode ter no nosso coração, no nosso dia a dia, o Deus de amor, o Deus misericordioso, o Deus amigo. Deus é tudo isso mesmo. Mas a gente não pode cair no erro de pensar só nisso e esquecer esse Deus cujo universo todo é insignificante diante dele. Nós não podemos perder isso de vista, porque senão a gente perde de vista o que é Deus e o que ele representa pra gente. O certo era a gente ficar repetindo isso o tempo inteiro. Logo, tudo é possível para Deus, por isso ele é o Todo-Poderoso, porque ele é gigante. Não tem palavras em nenhum idioma para descrevê-lo. E é lógico que ele pode tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí vem aquela pegadinha, né? Tem sempre o mais malvadinho que vai falar: e Deus pode não poder? Deus pode criar alguma coisa que ele não pode? Porque se você for responder essa pergunta, se Deus pode criar alguma coisa que ele não pode fazer, qualquer resposta ela derruba essa onipotência de Deus. Porque se ele não pode criar, ele não pode tudo. Se ele pode criar algo que ele não pode fazer, significa que existe algo que ele não pode fazer. O que está errado, na verdade, é a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é capciosa e ela não faz sentido. Porque Deus pode tudo dentro do ser, dentro do possível. Deus poderia, por exemplo, fazer com que os elefantes tivessem tromba na testa e todos os cachorros fossem vermelhos. Ele pode, porque está dentro do mundo dos possíveis. Ele poderia ter feito que nós tivéssemos 5 pernas e não só 2. Ele pode, é possível. Agora, Deus não pode fazer 2 mais 2 ser 5. Porque isso não existe. Isso é fora do ser. Isso é um não ser. Então, tudo é possível para Deus porque ele mesmo delimita o que é o ser, porque ele é o ser. Lembra quando nós comentamos lá atrás da frase na sarça ardente, eu sou, né? Eu sou aquele que sou. Então esse é o ser. Deus é o ser e tudo dentro do ser é possível e ele consegue tudo o que é dentro do ser. Mas aquilo que é não ser, aquilo que é fora dessa situação, é óbvio que não existe. Não é que Deus não pode, não existe. Não é fazível, é fora do ser, seja lá o que for. O problema é que a nossa fé, ou a fé em geral, nessa onipotência de Deus, ela pode também virar uma pedra de tropeço quando a gente olha o mal, olha os sofrimentos, olha as tragédias, né? Porque aí a gente pensa o seguinte, mas peraí, se Deus poderia me fazer com 5 pernas, ele poderia fazer a cura para doenças graves, ele poderia acabar com a guerra do Israel e do Hamas num estalar de dedos. Poderia, sim. Isso está dentro do possível. E aí a gente fica se perguntando do porquê que ele não faz. Ou a gente vai numa ala pediátrica do Hospital do Câncer, por exemplo, e pergunta se ele pode tudo, por que ele não cura essas crianças ou evita que isso aconteça? Como é que nós vamos acreditar que Deus está amando aquelas crianças, deixando ela daquele jeito? É difícil mesmo, é difícil. E aí essa onipotência vira pedra de tropeço. Mas ela vira pedra de tropeço por causa da nossa inteligência limitada, que não tem a capacidade de captar o que é a inteligência de Deus, o que é o plano de Deus. A gente pode tatear no máximo, mas nossa mente não consegue conceber esse entendimento, porque Deus não cabe na nossa inteligência. E aí é simples.
Deus não cabe na nossa inteligência, porque se ele coubesse nessa inteligência limitadíssima, que está limitada a um corpo de carne e osso, num cérebro com espaço pequeno, se ele coubesse dentro dessa inteligência tão incipiente, ele seria muito pouco divino, né? Eu diria que ele não seria Deus. Calma, Círio, ninguém tá falando com você. Ele não seria Deus. Então é por isso que a gente não entende. Então a gente precisa começar a olhar por outro prisma. Nós vemos tantas e tantas e tantas e tantas tragédias e não entendemos por que elas acontecem. Mas qual foi a maior tragédia de todas da história da humanidade? Bom, eu não sei vocês, mas para mim a maior tragédia da história da humanidade foi quando nós vemos Deus aqui, que se encarnou, que se fez homem, e nós fomos lá e colocamos ele na cruz. Para mim essa é a maior tragédia. Não tem nada pior que isso. Nenhuma guerra mundial, nada. Não desmerecendo as outras, mas para mim nenhuma é maior que essa. E qual foi o resultado da maior tragédia de todas? A maior bênção que a gente poderia e poderá receber na nossa existência, na existência da humanidade, que é o perdão de Deus e a nossa reintrodução na possibilidade de viver em Deus. Então, se a maior tragédia de todas trouxe o maior bem de todos, alguma coisa tem nessas coisas que acontecem. E nós vamos nos aprofundar nisso, agora que nós vamos falar do Deus Criador, e depois quando nós formos falar de Divina Providência. Acho que não vai dar tempo da gente falar de Divina Providência hoje, então a gente começa no próximo encontro, e aí a gente fala de Divina Providência e santos. E anjos, desculpa. Mas vamos falar do Deus Criador, então. Falamos do Deus... Até aqui, Deus Todo-Poderoso. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Para a gente poder seguir o próximo tema, então seguimos. Deus Criador. Deus é o Criador. Bom, a função, vamos dizer assim, a colocação de Deus como Criador, a alcunha de Deus como Criador, ela é geralmente identificada de forma mais clara e objetiva no Pai, se nós pensarmos na Santíssima Trindade, né? Mas, por mais que tenha essa identificação e por apropriação acabamos atribuindo ao Pai o Criador, a criação é uma ação da Santíssima Trindade. A criação é uma ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. É óbvio, a gente pensa, né? O Pai é o Deus que cria, o Filho foi o Deus que redime e o Espírito Santo é o Deus que santifica. Então o cria fica para o Pai. Mas o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou. Cria. Não é nem criou, é cria, a gente vai entender por quê. O Pai redime, o Filho redime, o Espírito Santo redime. O Pai santifica, o Filho santifica, o Espírito Santo santifica. A gente falou disso até no último encontro de Santíssima Trindade. Então isso a gente não pode perder de vista. Agora, sim, é mais prático a gente atribuir ao Pai como Criador. Porque e aí é importante lembrar, hein? Falamos no último encontro, mas é bom sempre repisar. O Pai não criou nem o Filho e nem o Espírito Santo. Quem nas missas está acostumado a rezar o credo niceno-constantinopolitano vai lembrar daquele trecho que fala que o Filho foi gerado, não criado. Gerado. O Pai gerou o Filho e o Espírito Santo, mas ele não criou, porque eles são incriados. Eles existiram desde sempre. Eles são só gerados pelo Pai. Só que aí a gente cai naquelas perguntinhas e naqueles dilemas que não é só o cristão que se faz, ou todos os cristãos se fazem, mas aqueles que não são cristãos também se fazem, e até alguns ateus se fazem também, principalmente aqueles que são ateus, graças a Deus, né? Então, esses se fazem essas perguntas.
por que, então? Qual é o porquê da criação? Por que Deus criou a criação? Por que Deus nos criou? Por que Deus criou todas as coisas? Qual a nossa função nessa criação? Essas e outras tantas perguntas filosóficas que demandariam encontros e mais encontros e mais encontros, mas não é o nosso objetivo central, quem sabe um dia. Mas quantas vezes a gente já se perguntou isso? A questão é que isso nos leva a uma série de raciocínios e às vezes alguns erros, tá? E ao tentar responder essa pergunta sem Deus, sem a inspiração do Espírito Santo, a humanidade respondeu de forma errada muitas vezes essa pergunta. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair, porque muitos desses conceitos estão aí até hoje vagando, e de vez em quando você escuta, inclusive, católico, espero eu que por ignorância, repetindo esses conceitos que são errados. Vamos lá, começar pela origem do mundo, tá? As pesquisas científicas cada vez mais ratificam a existência de Deus na criação do mundo. Nós já dissemos aqui que a ciência não é contrária à religião, ela não é oposta à religião, ela não é inimiga da religião, ao contrário, ela é que ratifica todos os conceitos religiosos. Ela que ratifica todos os conceitos da nossa fé, ou boa parte deles, porque alguns ela não consegue. Mas e tudo que a ciência faz, produz, descobre, entende, ela só ratifica a existência de Deus. E aí, um outro parênteses que é bastante importante, e acho que agora, baixada a poeira de brigas desnecessárias políticas durante a pandemia, fazer um esclarecimento aqui, porque talvez se alguém tentasse fazer esse esclarecimento lá na época, seria mal compreendido. Mas é importante a gente saber, não estou dizendo que é para vocês esse esclarecimento, mas para quando esse assunto rodar, a gente tem que entender claramente essa situação. Houve uma tentativa clara de alguns grupos em, mais uma vez, e isso acontece desde que o mundo é mundo, desde o início da criação, de contrapor a ciência com Deus. Mais do que isso, de elevar a ciência a um grau divino. Não precisam responder nem falar em voz alta, mas quantas vezes vocês ouviram, durante a pandemia, principalmente, pessoas na televisão e outros formadores de opinião falarem: a ciência, temos que agradecer a ciência, foi graças à ciência. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de confrontar o que se entendia ser ou não ser negacionista, etc. E tal. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? O que eu estou querendo dizer é que, sob o pretexto de contrapor um suposto negacionismo, e eu estou colocando aqui suposto porque eu não quero nem trazer aqui um existe ou não existe, porque não é o nosso tema, mas sob um pretexto de combater um suposto negacionismo, levantou-se a bandeira da ciência, e acho que a maioria das pessoas, na maior boa-fé do mundo, no entendimento puro de dizer, não, de fato é verdade, a gente precisa agradecer a ciência porque ela nos possibilitou ter uma vacina, por exemplo, que pudesse ajudar e por aí vai, ou outros remédios, ou outras curas, ou qualquer coisa do gênero. Mas fez-se uma ode tão forte à ciência que, por mais que a maioria dessas pessoas estivessem fazendo genuinamente e no seu interior não querendo contrapor a ciência a Deus, elas estavam fazendo o discurso de quem eu queria. Porque quem massificou esse discurso,
queria contrapor a ciência a Deus. Porque essas pessoas que querem contrapor a ciência a Deus, não é porque elas querem valorizar a ciência, é porque elas querem diminuir Deus. E, de novo, não existe contraponto da ciência com Deus, porque a ciência nada mais é do que mais uma ferramenta que Deus nos deixou, que nos permitiu. Qualquer coisa que a ciência descobriu, desde da simples bactéria, do simples átomo, até as coisas mais complexas, só existiram porque Deus assim o permitiu. Que nós tivéssemos sabedoria e inteligência para fazê-lo. Então, vamos deixar de vez essa bobagem, porque isso só nos distancia do Deus Todo-Poderoso, porque Todo-Poderoso é Deus, não a ciência. A ciência é só uma ferramenta que ele deixou, importantíssima, inclusive para ratificar Deus. E a gente vai falar mais sobre isso. Bom, por exemplo, a gente até falou, inclusive, sobre essa questão da criação, que a própria igreja não rejeita a teoria do Big Bang, por exemplo. A teoria científica que dizia que tudo era uma massa muito densa e essa massa de tão densa ela explodiu e gerou seres, planetas e etc, ecossistemas e por aí vai. A igreja nunca refutou ou rejeitou essa teoria, até porque ela, de novo, comprova a criação vinda de Deus. E vale lembrar, já disse, mas vou repetir, que um dos principais contribuintes à teoria do Big Bang era um padre católico belga chamado Georges Lemaitre, que era, além de padre, ele tinha, eu não lembro, acho que era biólogo, se não me falha a memória, fazia pesquisas e alguns resultados das pesquisas deles ajudaram a compor o entendimento da teoria do Big Bang. Então, aqui nós estamos num exemplo claro, onde uma teoria científica, uma descoberta científica, comprova ou é oriunda do entendimento de que Deus é o criador de tudo, das coisas visíveis e invisíveis, também diz o credo niceno-constantinopolitano. Bom, mas era assim, mesmo a ciência, que é obra de Deus, tem limites. Ela jamais vai explicar tudo. De novo, a nossa inteligência humana é limitada, presa a esses corpos terrenos limitados. E aí, por essas limitações, nós novamente nos deparamos do dilema de por que existe o mal. E atenção, aqui que o maligno entra e tenta nos confundir com respostas falsas por meio de pensamentos mundanos. E isso ao longo da história. E aí é que eu falo, que quando nós nos deparamos a esses dilemas, se a gente não tiver a orientação certa, a gente cai em conceitos errados. Por exemplo, existem vários, não dá para trazer todos aqui, não temos tempo, mas existia um conceito, ou existe, possivelmente há quem defenda isso ainda, que existe um Deus bom e um Deus mau, e que esses dois deuses se digladiam. Então, quem faz as coisas boas e as coisas boas que existem no mundo são desse Deus bom. Quem faz as coisas ruins ou são maus são oriundos desse Deus mau, e aí essa briga existe o tempo inteiro. De certa forma, quando a gente vê essa representação, às vezes ela é transvestida de outras coisas. Evidente que o maligno existe, o mal existe, mas um Deus mau, um Deus criador, que o que é mal foi criado por ele, isso não existe. Essa é a teoria do dualismo. Ela é uma teoria que defende esse conceito. Um outro exemplo, que existe um Deus supremo e um Deus intermediário, inferior, e esse intermediário inferior, ou demiurgo, ele que criou o mundo material. E que o Deus Supremo não está ligado diretamente ao mundo material, porque o mundo material é muito pequeno perto do Deus Supremo. Essa é uma das teorias que compõem o gnosticismo. O gnosticismo, de uma forma resumida, é salvação pelo conhecimento espiritual e que o mundo material é só um obstáculo para a salvação. Não é. O mundo material são criações que Deus ou deixou ou nos permitiu criar para que seja utilizado para a nossa salvação.
Às vezes nós usamos errado, mas o problema é nosso, não é de Deus. Então, não existe essa coisa. Deus é um só criador das coisas do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Então, como é que a gente explica o mal? Então, assim, tem duas explicações que elas são complementares. O primeiro nós já vimos mais claramente. O mal existe no mundo, por quê? Por causa do pecado. Não vou voltar aqui na Sagrada Escritura, mas lá nos encontros lá atrás a gente leu exatamente na Carta de São Paulo essa explicação de que o mal existe no mundo por causa do pecado. Ele entrou no mundo por causa do nosso pecado, por causa do pecado original. Então nós sermos seres pecadores, sermos seres que nós possuímos desordens internas oriundas do pecado que geram o mal. Porque no final das contas, os males acontecem no mundo por ação do humano, por ação humana, que dão vazão para esses males a partir dessas desordens internas. Agora, independente disso e complementar a isso, existe sempre um propósito maior. Uma lógica de bondade que Deus encaixa ao permitir o mal acontecer. E são lógicas de bondade que nós não conseguimos entender na maioria das vezes. Talvez morremos sem entender, só entenderemos na outra vida. Algumas nós entendemos, coisas simples que nós queríamos tanto para a nossa vida e que não aconteceu e que num primeiro momento a gente até fica bravo, fica decepcionado, mas quem garante se Deus não permitiu aquele mal por uma outra coisa? Quem garante que, sei lá, nós estamos numa viagem e erramos o caminho e a nossa viagem atrasou 10, 15, 20 minutos, porque nós erramos o caminho, mas isso não nos livrou de um acidente, não nos livrou de passar num lugar onde poderia ser assaltado, não nos livrou de estarmos no lugar errado na hora errada. Deus age o tempo todo nas nossas vidas. Então, se alguma coisa aconteceu nas nossas vidas que não aconteceu do jeito que a gente queria, se nós tivermos fé e entendermos bem o que é a lógica de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer. Eu sei, não é fácil. A vontade que a gente tem é de xingar. Oh, não deu certo tal coisa, eu queria isso aqui, não deu. Tentei comprar não sei o que, não consegui, caiu a internet. Talvez aquilo não era para você. Então, ao invés de ficar bravo que aquilo não aconteceu, nós temos que pensar, glória a Deus que não aconteceu. É nesse nível que nós precisamos chegar. É por isso que, dentre outras coisas, nós estamos aqui conversando, meditando, aprofundando, nós vamos à missa, rezamos todos os dias, porque é assim que nós deveríamos nos comportar, é assim que Deus gostaria que nós nos comportássemos. Que quando algo que aparentemente é ruim contra a nossa vontade acontecesse, a gente dissesse, obrigado, Senhor, glória a Deus, isso aconteceu, glória a Deus. Mesmo que eu não entenda agora, e um dia eu vou entender, ou talvez muitas coisas eu nunca entenda. Apesar de não ser preparada para entender Deus, a nossa inteligência é capaz de conhecer e reconhecer Deus, que é uma coisa distinta. Isso foi, inclusive, ratificado pelo próprio Concílio Vaticano I, na Constituição Dogmática Dei Filhos. Dei Filhos significa filhos de Deus. Pausa rápida. Como eu sempre falo e vou repetir a vida inteira. Nada do que eu trago aqui é opinião minha. E as raras vezes que for opinião minha, eu aviso que é minha opinião. Majoritariamente vem do catecismo, vem da Sagrada Escritura, vem de cursos que eu fiz, livros, leituras, que por suas vezes foram constituídos, baseados nos documentos da igreja, nas Sagradas Escrituras, tá? Mas aqui, novamente, nós temos a atuação da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Porque o Concílio Vaticano I, nessa Constituição Dogmática, bate claramente que nós somos, sim, capazes de reconhecer Deus. De conhecer e reconhecer. Entender, difícil. Mas conhecer e reconhecer, nós somos. Nós não precisamos... a inteligência que Deus nos deixou já nos permite isso. Por que isso é importante?
aliás, só para fechar o parênteses, né? Se nós chegamos a essa conclusão porque a igreja discerniu, meditou e, inspirada pelo Espírito Santo, nos informou e nos fez entender isso. Porque as pessoas às vezes acham que a igreja só serve para ser moralista e dizer coisas que não pode, que sexo fora do casamento é pecado grave, que usar camisinha, pílula, DIU é pecado grave. Não, não é só para isso. Também é isso, mas é muito mais que isso. É para a gente entender como chegar a Deus. E a gente precisa entender, por exemplo, que nós temos capacidade de reconhecer Deus. E o que nós estamos trazendo aqui é essa definição de que nós, seres humanos, somos capazes de conhecer e reconhecer Deus, são conclusões de séculos de estudo, séculos de meditação guiada pelo Espírito Santo, que, no caso, foi compilada e transformada em palavras exatamente na constituição dogmática da Dei Filhos. Mas que, dentre outras coisas, se baseou, por exemplo, na Carta de São Paulo aos Romanos. Se a gente for lá no capítulo 1, no versículo 19, olha lá. São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19. Escutem aqui. Pois o que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto. São Paulo já dá na cara, né? O que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto, ou seja, é manifesto ao povo. Já que Deus se manifestou a eles. Desde a criação do mundo, sua condição invisível, seu poder e divindade eternos se tornam acessíveis à razão para as criaturas. Por isso, não tem desculpa. Não sou eu que estou falando, é São Paulo que está falando aqui, ó. Versículo 20. Por isso, não tem desculpa. Então, nós somos capazes. Então, até mesmo povos distantes, a gente não fala, mas eles nunca conheceram Deus. Não, eles têm inteligência para isso. Talvez eles não conheceram por outras razões. Pelas suas paixões desenfreadas, pela sua arrogância, pela sua soberba. Cada um que explica a sua história. Mas São Paulo diz, não há desculpa. Nós temos, sim, a razão humana é capaz de conhecer Deus. Como é que nós vemos, então? Por exemplo, pela casualidade das coisas. Todas as coisas são criadas com uma causa, com um objetivo, com uma ordem. Digamos que você é um arqueólogo. Você está lá fazendo uma escavação e aí você encontra pedras recortadas em forma retangular, como um paralelepípedo, um empilhado em cima do outro. Qual a conclusão que você chega? Alguém construiu isso, né? Alguém construiu. Se você encontra uma escavação e vê, 100 em cada 100 arqueólogos vai falar, isso aqui foi uma construção antiga. Alguém construiu isso. E se alguém construiu, significa que havia uma inteligência e um propósito por trás. Certo? Então, se a gente vê meia dúzia de tijolos encontrados e em 100% das vezes nós vamos achar que teve uma inteligência e um propósito por trás, por que ao olhar o universo, que é tão mais complexo, tão mais difícil de se compreender, de entender e de construir, nós achamos que é fruto do acaso? Aconteceu, simplesmente. Porque quando nós olhamos os ecossistemas perfeitos, que existem determinados animais que não podem estar em um lugar do mundo e outros não podem estar em outro porque atrapalha o ecossistema, a gente acha que é obra do acaso. Porque quando a gente olha o corpo humano, essa máquina tão complexa, cada coisa feita com a sua finalidade, do jeito certinho, a digestão, a comida vai para a boca, a saliva começa a digerir, a amilase, não sei o quê, e aí o fígado faz isso, o pâncreas faz aquilo, o intestino faz aquele outro, não sei o quê. Como é que uma máquina tão complexa quanto essa é óbvio que não é fruto do acaso? E a gente acha que é fruto do acaso. E tem gente que tem a cara de pau de achar que é fruto do acaso. Se existe uma inteligência por trás disso, se existe um propósito por trás disso, não é fruto do acaso. Pensar isso é desonestidade intelectual. Quando há finalidade, há inteligência. Esse conceito de que quando há finalidade, há inteligência,
Não é um conceito cristão. Não sou eu que estou inventando agora. Isso é filosofia antiga aristotélica. Aristóteles já falava isso, já concluiu isso. Mas ainda assim, tem muitos que não entendem ou não querem entender. Ou fazem força para não entender. Só que Deus falei, ele é todo poderoso, ele é o Criador, mas ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele dá mais uma chance. Então ele olha para nós, esse povo sem vergonha que nós somos, e fala, tá bom, eu dei inteligência para vocês entenderem, vocês não estão conseguindo entender ainda? Então tá bom, eu vou me revelar a vocês. E aí Deus se revela. E ele inicia esse processo de revelação desde o princípio da humanidade, sobretudo a partir de Abraão. Porque a humanidade até lá, o conceito de Deus ainda era absurdamente difuso. Que o sol era Deus, a natureza era Deus, a árvore era Deus, tinha 200 deuses, um Deus para qualquer coisa. O monoteísmo começa a partir da revelação de Deus a Abraão. Então ele vira para Abraão e fala assim, deixa eu explicar para o seu negócio. Vocês estão achando aí que qualquer coisa é Deus, que tem um monte de Deus, que tudo é Deus? Não. Deus é um só e sou eu. E sou eu, Criador do céu e da terra, do universo, das coisas visíveis e invisíveis. Então aí começa esse processo de revelação, porque a gente mesmo com a razão humana não foi capaz. É uma revelação instantânea, mas que vem sendo aprofundada e melhor explicada, corrigida ao longo dos séculos e séculos. Só que além de se revelar, Deus quer uma relação conosco. Nós vimos isso, o termo aliança, que vem por todo o Antigo Testamento, as várias alianças que Deus quer ter uma relação conosco, e ele ainda é paciente, teimoso, porque ele fazia aliança, o povo ia lá e quebrava. Ele fazia outra aliança, o povo ia lá e quebrava. Até que ele fez a aliança definitiva em Jesus Cristo. Então nós temos que fugir, outro conceito errado, da teoria que prega que Deus fez um mundo, depois lavou as mãos, cruzou os braços, foi lá para Ilhas Fiji do universo paralelo e está lá tomando dry martini, olhando para o mar e o resto que se ralha. Tem gente que tem teorias, a teoria do deísmo é a teoria que fala isso, entendeu? A teoria do deísmo é que fala que Deus criou, mas Deus não interfere mais. Não, Deus interfere o tempo todo. O tempo todo ele está agindo nas nossas vidas e querendo botar em prática essa aliança. E mais, ele não precisava fazer o mundo. Ele não fez porque precisava, porque ele não precisava. E também não fez para aumentar a sua glória, porque a sua glória já é infinita. Deus fez para manifestá-la e comunicá-la. Essa é até uma definição de São Boaventura. E aí que entra o nosso papel. Então, por que a gente está nesse quebra-cabeça infinitamente gigante que Deus montou? Nós somos pecinhas nesse jogo. Onde que entra o nosso papel? Se Deus fez a criação, se Deus nos criou para manifestar e comunicar a sua glória, qual é a nossa função aqui? A de contemplar a criação e glorificá-lo nessa criação. É para isso que estamos aqui. Essa é a nossa função primeira, para que nós possamos contemplar a glória de Deus e assim nos unirmos a Deus e vivermos junto dele esse amor e felicidade infinita presente na Santíssima Trindade. Só contemplando a glória e nos fazendo merecedores, a gente vai viver isso. Então, Deus criou não por necessidade. Deus criou por amor, porque ele queria nos dar esta possibilidade. E aí que vem um conceito muito importante que às vezes a gente relega a segundo plano ou não medita profundamente. Se Deus cria para que nós possamos contemplar a glória dele, ver a manifestação da glória dele na criação e em nós, para que nós possamos fazer isso, só é possível a partir de seres inteligentes e com livre-arbítrio. Inteligentes e livres. O que eu quero dizer? Vaca não glorifica. Cachorro não glorifica. Taturana não glorifica. Gato não glorifica. Porque precisa ser um ser
inteligente. Precisam ser um ser que tem livre-arbítrio. Lembra que nós falamos no outro encontro da liberdade que os animais não têm? Por que os animais não têm liberdade? Liberdade não é só poder ir ali, aqui ou acolá, não é isso só. Liberdade é você conseguir ir contra aquilo que o seu corpo pede. O exemplo da vacina. Tomar injeção. O animal, ele só sabe fugir da dor e buscar o prazer. Ele não é livre. Porque ele jamais vai conseguir fugir da dor para buscar... jamais ele vai conseguir ir em encontro com a dor e buscar o prazer. Nunca um animal vai conseguir fazer isso. Porque ele só sabe fugir da dor e buscar o prazer. Nós conseguimos. A gente vai na dor para tomar a injeção porque a gente sabe que é melhor. Isso é liberdade, é inteligência e liberdade. Então, Deus, para poder participar dessa criação, contemplar essa criação e glorificá-lo, precisamos ser seres inteligentes e com livre-arbítrio. Porque se Deus fizesse robozinhos programados para glorificá-lo, não tinha sentido. Fazendo um exemplo idiota do fundo da minha idiotice, mas para ver se a gente consegue olhar de um outro ângulo. Da minha área, do jogo de videogame. Por que é legal jogar videogame? Porque você tem que ir lá e transformar algo para aquilo chegar num resultado final. Qual a graça teria se eu ligasse o videogame e o jogo se completasse sozinho? Nenhuma. Então não vale fazer. Qual a razão, qual a lógica teria se Deus nos fizesse seres já programados para fazer exatamente certinho, redondinho, tudo aquilo que é o melhor para nós, em termos de contemplação e glorificação? Nada. Então ele nos deu inteligência, livre-arbítrio, para que a gente possa cumprir, então, essa missão. E o que nós fazemos? Exatamente o contrário. Não fazemos nada do que deve ser feito. Não realizamos a nossa tarefa nesse projeto infinito de amor e felicidade de Deus. Infelizmente, a gente busca outras coisas e acha que o mundo é muito mais simples do que isso. Ficou alguma dúvida? Bom. É mais ou menos quando eu pego o livro e vou lá ler o final da história? Também. Também. Não queria usar um exemplo desse. Não queria usar um exemplo, mas é um bom exemplo. Se for só para ler o final da história, não precisa. O que vale é o trajeto, é a jornada. Mas é um bom exemplo, sim. É um bom exemplo. Você precisa viver a jornada. O que Deus quer é que a gente viva a jornada para chegar lá. Se for só para ter o fim, não precisaria. Bom, encerramos aqui a parte de Deus como Criador e o próximo ponto é exatamente a divina providência, tá? E aí a gente vai entender um outro papel nosso nessa criação perfeita que Deus faz. O primeiro, já vimos, contemplar a glória que Deus manifesta e comunica. Glorificar a Deus, mas tem uma outra. Essa é mais complexa ainda e a gente vai entender a partir da divina providência. Sim, a divina providência explica também a nossa missão aqui na Terra e é o que a gente vai ver na próxima semana. Não restando dúvidas, vamos parar a nossa gravação. Para quem está assistindo pela gravação, a gente fica por aqui. Um abraço e esperamos vê-los na próxima.